Sabe o que diferencia as pessoas que dão certo na vida e as que procrastinam, que não vão para frente? O medo. Justamente quando a gente começa algo, a gente tem medo de começar. E a pessoa que dá certo, ela começa com medo mesmo. A pessoa que não dá certo é aquela pessoa que procrastina, que coloca desculpas, que fala que não é capaz. Então, quem dá certo é aquela pessoa que vai com medo mesmo. E hoje nesse vídeo eu quero poder te contar como o medo ele pode nos empoderar cada vez mais, como a gente consegue vencer o medo, porque o medo ele é uma das coisas que faz parte da nossa trajetória profissional, da nossa trajetória pessoal, porque tudo na vida a gente tem medo, a gente tem vontade de realmente dar certo. E hoje nesse conteúdo eu quero poder contar para vocês de alguma forma para poder te inspirar e ver como que Deus faz as coisas no tempo certo, porque às vezes a gente quer muito aquilo para hoje, mas Deus tem preparado algo ainda melhor. Minha trajetória começou lá pelos meus 12 anos. Eu estava entrando ali na fase da adolescência, né? Cheia de pensamentos, cheia de dúvidas. E aí eu sempre gostei de ter meu dinheiro, sempre gostei de empreender. E aí eu comecei na época a trabalhar com doces, vendia geladinho gourmet, fazia umas tortinhas, vendia na escola, vendia para os meus amigos. E aí eu fui conseguindo, né, juntar um dinheiro ali, eu comecei a ver que aquilo dava certo. E aí eu tive que fechar, né? Infelizmente, antes eu abri uma loja de açaí embaixo da minha casa, fiquei uns 6 meses vendendo açaí, era algo que eu amava, estar ali, ter contato com a galera, com o público, sempre fui muito comunicativa, então eu sempre gostei muito. E aí eu tive que fechar. Por que que eu tive que fechar? Porque eu tinha que focar nos meus estudos e eu estava indo pro primeiro ano do ensino médio, e aí eu precisava escolher, né, se eu ia para a escola que era integral, e nessa escola eu estudava o dia todo, tive empreendedorismo lá, que me ajudou bastante também, e aí eu tive que ficar 3 anos estudando, né, fazer os 3 anos do ensino médio, e eu precisava escolher, e eu escolhi estudar, e parei, fechei a loja, e aí eu pensei, meu Deus, o que que eu vou fazer da vida? Aí a gente, quando vai aproximando, né, da faixa etária aí de 18 anos, a gente pensa em várias coisas, o que que a gente vai ser da vida, qual profissão que a gente vai seguir. E quando eu tava ali com os meus 16 anos, eu comecei a pensar muito que a área da beleza era uma área que me encantava muito. As pessoas me falavam, aqui em casa, as pessoas sempre falavam que eu gostava muito dessa área, que eu era muito vaidosa. E aí eu comecei a pensar, será que eu tenho chances nessa área? Será que vai dar certo? E aí que eu comecei a entender que se eu quisesse, era só eu começar. E aí eu lembro que foi, se eu não me engano, eu fiz o meu primeiro curso, eu acho que foi em janeiro, acho que em dezembro eu já comecei a planejar tudo. E aí eu falei, eu vou fazer um curso, não tinha dinheiro para começar. Eu falo isso para vocês poderem se inspirar, porque muita gente coloca desculpas, né? Ah, eu não vou começar porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho condições. E aí eu comecei com dinheiro emprestado, peguei um dinheiro emprestado com a minha mãe e falei, ah, eu vou começar do jeito que dá. E aí foi isso que eu fiz. Eu fiz meu primeiro curso de sobrancelhas, que é uma área que eu amo, sou apaixonada por transformar vidas, transformar autoestimas. E aí eu fiz meu curso e aí eu comecei a trabalhar, comprei meus primeiros materiais, tudo com dinheiro emprestado, porque eu não tinha dinheiro para começar, não. E aí eu comecei e começou, foi muito difícil, tá? O meu primeiro ano aí foi muito difícil porque a gente passa por muitas coisas, a gente fica muito tempo às vezes sem cliente, um mês sem clientes. E aí você pensa, meu Deus, que desafiador essa área, porque a área da beleza é uma área muito desafiadora. A gente precisa que as pessoas confiem no nosso trabalho para poder vir fazer com a gente. E quem está começando é muito difícil, eu entendo vocês que estão começando agora. A gente pensa em desistir todos os dias quando a gente está começando. E aí eu comecei a mudar, eu falei, olha, eu preciso de estratégia, eu preciso mudar a minha rotatória, porque não tá dando certo assim, eu
não tô conseguindo cliente. E aí eu comecei a divulgar mais meu Instagram, comecei a pegar modelo, comecei a fazer várias coisas, divulgava para todo mundo, entregava meus cartõezinhos no ônibus, na onde eu tava, eu entregava meus cartões. E aí aquilo começou a dar certo porque eu comecei a ter várias clientes, né? E aí quando a gente começa a ter cliente, a gente começa a ter indicação também. E eu sempre fui muito dedicada, sempre busquei me aperfeiçoar, fazer novos cursos. E aí foi indo. E aí eu comecei a entender que quando a gente quer uma coisa, a gente consegue. E as pessoas falam, mas o que você fez? Foi tão rápido. E aí no mesmo ano eu comecei atendendo na minha casa, né, no meu quarto. E aí eu peguei, fiquei um tempo atendendo na minha casa, fiquei 1 ano na minha casa. Depois eu fui para um ponto físico. E eu cheguei para esse ponto e eu fui com medo, tá? Eu fui com medo porque eu não sabia se eu ia ter dinheiro para pagar o aluguel, porque era um aluguel mais ou menos de 500 e pouco. E eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta? Porque às vezes a maior coisa que acontece, né, quando a gente está nessa área de empreender, é porque a gente tem os gastos também. E aí, meu Deus, eu não sei se eu vou dar conta disso. E Deus sempre ali, me motivando e me mostrando que eu era capaz. E aí eu comecei e fiquei 6 meses nesse lugar, e depois eu vim para onde eu tô hoje, que é a minha clínica, que era o meu sonho de consumo, que eu pensava que ia demorar muito para acontecer, mas Deus me mostrou que no tempo dele é tudo perfeito. Eu sei que ainda tem muita coisa pela frente, eu sei que Deus ainda tem muitos planos para minha vida, e eu espero muito poder um dia, né, assistir esse vídeo, me emocionar com esse vídeo, porque a gente vê o tanto, né, que Deus faz, que tanto que Deus é maravilhoso. E eu fui assim mesmo, né, com muito medo, mas é o que eu falei para vocês no início, o que diferencia a galera que dá certo é a galera que vai com medo mesmo, gente. Eu tava com muito medo de começar, mas isso não foi um empecilho para mim poder começar, né? E hoje nesse conteúdo eu resolvi falar um pouco da minha história para de alguma forma poder te motivar, porque às vezes a gente precisa disso. Quantas vezes eu precisava de um empurrãozinho ali, sabe, para eu poder dar o gás e continuar, e às vezes eu assistia um vídeo que me motivava. E Deus tocou muito no meu coração para poder gravar esse conteúdo. Eu espero muito que esse conteúdo ele chegue para as pessoas certas, para as pessoas que precisam ouvir isso que eu tô te contando hoje. Eu quero muito compartilhar um pouco da minha trajetória com vocês. Eu quero muito que vocês permaneçam, que vocês se inscrevam nesse canal, que vocês estejam aqui comigo, porque meu objetivo aqui é te ajudar, é a gente crescer juntas, é a gente compartilhar ideias, a gente fazer muito network, porque isso é muito importante. E aí hoje eu já tô aqui na minha clínica, comecei a trabalhar com vários outros procedimentos, além das sobrancelhas, né, que foi o que eu comecei. Hoje eu tô fazendo estética também, é uma área que eu sou muito apaixonada. Eu falo que a gente tem que fazer por amor, né? O dinheiro é uma consequência e a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente tá com as pessoas que a gente gosta, e é sobre isso. Eu desejo todo o sucesso do mundo para você que tá assistindo esse vídeo. Eu espero que você consiga alcançar todos os seus objetivos, mas para você conseguir, você precisa vencer o teu medo. Na verdade, eu falo que a gente precisa ir com medo mesmo. Então, se você tá com medo, vai com medo mesmo. Não tem problema você seguir com medo, porque é o medo que vai fazer você ficar mais forte. A gente vai conseguir dar certo. E é sobre isso. Desejo mesmo que vocês alcancem todos os objetivos. Hoje eu me tornei mentora também, eu formo outras profissionais. Eu tenho muito orgulho de fazer isso, eu torço muito para as minhas alunas. Eu, assim, peço muito para Deus poder tocar muito nelas e abençoar muito o negócio delas, né? Que é ali no início, que a gente sabe que não é fácil, mas é sobre isso, galera. Não desistam, vocês são capazes. É só o início de muita coisa boa que tá por